Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação de hoje sobre a história da Igreja, eu vim falar sobre os símbolos dos santos. Nós sabemos que existem muitos santos na nossa Igreja e que alguns deles carregam nas suas mãos coisas diferentes. Alguns seguram crucifixos, outros seguram ramos, cada um identifica alguma coisa. A Igreja é muito específica com as suas coisas e não deixa nada passar em branco. Aquilo na mão deles não está por acaso. Simboliza coisas muito importantes que serviu ou na sua morte ou na sua trajetória de vida dos santos aqui na terra. Nós também sabemos que Moisés, na sua imagem, ele carrega as 2 tábuas da lei. Isso foi específico de Moisés. São Pedro, ele segura a chave, que identifica a porta, a chave do reino dos céus. São Pedro segura isso, e é somente ele que segura. Santa Verônica, ela segura o Santo Sudário, que identifica a Sagrada Face de Jesus, como fala que ela limpou o rosto de Jesus, por isso que existe o Santo Sudário. Mas nós sabemos que muitos santos seguram lírios, muitos santos seguram crucifixos, muitos santos carregam ramos nas suas mãos. E eu vou explicar um pouco para vocês sobre esses. O primeiro é o ramo. Aqueles santos que seguram um ramo, eles são santos mártires. Foram santos que passaram pelo martírio. Um exemplo para vocês, Santa Luzia. Santa Luzia, ela carrega aquele ramo porque ela passou pelo martírio. Santa Inês também, ela carrega o ramo em sua mão por conta disso, porque ela foi martirizada. Inclusive, Santa Inês, ela chegou a aparecer para os seus pais e ela carregava o ramo na sua mão. Outra coisa é o lírio. Aquela florzinha branca que muitos santos seguram um ramozinho com a flor branca. São José é um grande exemplo específico disso. São José, na sua imagem, ele carrega um lírio. Mas por que o lírio? O lírio, ele significa a castidade e a virgindade. E tantos outros santos também que viveram a castidade e a virgindade. Quando a gente vê um santo segurando um lírio, a gente já vai saber que é porque aquele santo viveu a castidade. Santa Catarina de Sena também, ela nas suas mãos, ela carrega o lírio. O crucifixo é a união ao sofrimento de Cristo. Todos aqueles santos que carregam consigo na sua imagem um crucifixo, é porque eles sofreram aqui na terra e quiseram igualar o seu sofrimento ao sofrimento de Deus. Muitos desses santos foram santos místicos, santos que sentiram na própria pele, no seu corpo, a dor de Cristo. Tantos santos passaram por isso. Um exemplo, São João da Cruz. São João da Cruz, ele quis se igualar a Deus no sofrimento. Ele desejava sofrer. Ele não queria passar um dia sequer sem sofrimento, porque ele achava que naquele dia sem sofrimento, ele não estava fazendo a vontade de Deus, ele não estava sendo fiel a Deus. E por isso que os santos que carregam a cruz é porque eles quiseram igualar o seu sofrimento ao sofrimento de Cristo. E por último, eu vim falar sobre o rolo. Tem alguns santos que seguram um rolo com algumas coisas escritas. Esses significam os santos profetas. Nós sabemos que na nossa Bíblia, na Palavra de Deus, tem muitos profetas. E todos aqueles profetas ali do Antigo Testamento, nas suas imagens, vai ter em suas mãos esse rolo, como Elias, Moisés, ele tem a tábua da lei, o profeta Isaías e tantos outros profetas do Antigo Testamento. O que vai simbolizar eles é esse rolo que eles carregam nas mãos. São Paulo, inclusive, ele carrega na sua mão uma espada. Uma espada por quê? Porque São Paulo, ele morreu decapitado. Como falei antes, vai existir esses santos que carregam coisas específicas de si e outros específicos da vida que viveu, como o lírio. Vários santos carregam o lírio nas suas mãos, como os ramos também, e que a gente aprenda a identificar. Como é bom a gente entrar numa igreja e ver as imagens dos santos, e mais do que só ver elas, entender o porquê o santo está carregando aquilo na mão. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.